Salve galera do Juve TV, aqui é Rato MC. Eu tô aqui no programa Faixa a Faixa para falar um pouco desse meu primeiro trabalho aqui, intitulado como Paz Inquieta. Espero que a galera curta aí o bate-papo aí. Valeu! Para pensar e agir, uma fração de segundo pra decidir. Vontade de prosseguir, quando melhor seria não ir aí bater de frente. Pulando a introdução, a faixa 1 que é a introdução, tem a faixa número 2 que ela é chamada Escolha. A faixa Escolha foi eu que produzi, né, a parte instrumental. Foi uma tentativa de fazer um trap, né? O trap é uma vertente assim do rap, do ritmo, né, da batida, que ela usa, pelo menos na maioria na grande maioria, usa menos samples, né? E usa é mais tocado, um chimbal mais marcante, tem umas batidas meio de sub, assim, diferente que é o do boom bap, né? Que é mais trabalhado no baixo e tal. Então essa instrumental, que é o trap, foi uma tentativa que eu fiz. E pra ser bem sincero pra vocês, não é o que eu... Hoje, assim, eu gosto da batida do trap, mas o coração mesmo, ele chama pra aquela batida de rap mesmo, antiga. Quando fala em rap pra mim, eu que sou, né, dos anos 80, dos anos 90, é o boom bap, né, mano? Que é a batida boom bap. Que é aquela com sample recortado de música antiga e tal. Então pra mim não adianta, falou em rap, o cérebro já puxa pra lá. E hoje tá fazendo muito trap, né? A molecada assim, tá saindo muito trap. Então eu falei, foi uma tentativa de fazer um trap. Uma tentativa mesmo, né? Nem considero que saiu assim muito legal, não. Mas falando um pouco da composição, essa letra aí foi uma letra muito especial. Muito especial da maneira que ela surgiu. Já era madrugada, eu tava ali no computador mexendo fazendo batida, mexendo na batida, fazendo, já adentrando aí umas 2 horas da manhã. E daí na hora que a batida ficou pronta, ela me chamou, uma inspiração. A hora que ela me chamou a inspiração e eu só pus ela no loop, porque ela tava inacabada ainda. Eu pus ela no loop pra ela ficar lá, né, loopando, e já peguei um caderno, uma caneta. E a maneira que eu escrevi essa letra foi especial pelo fluxo de ideia. Eu não pensei em nada, não pensei em tema nenhum. Eu só peguei a caneta e comecei, né, a combinar as palavras, e aquilo foi dando um sentido. E eu escrevi essa letra que eu considero, ela é até comprida, até em aproximadamente uns 40 minutos. Foi muito rápido, assim. Muito rápido mesmo. Comparado, foi a letra mais rápida que eu escrevi de todas aí. Eu escrevo bem devagar, sabe? Eu escrevo, tem hora que dá uma empacada, eu largo o caderno lá, volto, tento complemento. Muito sem... Essa não, ela foi com fluxo de ideia assim impressionante, que eu fiquei impressionado, né? Da maneira que ela surgiu. E ela fala sobre escolhas mesmo, né, cara? Desde que é Adão e Eva, né, no nosso entendimento, assim, desde que Eva fez aquela opção dela, e ela acarretou todo esse mal que entrou na humanidade, nós estamos aqui também para escolher, né? Então hoje em dia existe o bom e o ruim, todo mundo sabe que é bom, todo mundo sabe que é ruim, tudo tem uma consequência e cabe a nós, só cabe a nós escolher o que você quer da sua consequência futura. Faça a sua escolha hoje. Então a letra ela trouxe um pouco disso, né? Quando eu li para ela depois pronto, eu entendi que a mensagem era essa, né? Que está nas nossas mãos, contando um pouco também das minhas más escolhas, do preço que eu paguei por isso. Então ela saiu assim, essa faixa, de uma forma muito espontânea, assim, muito de mensagem mesmo, sabe? Foi como se eu tivesse recebido uma mensagem mesmo. Gosto dela. Cada semblante uma história em cada semblante. Quanto tempo você dedica olhando pro seu semelhante? Cada semblante uma história. A faixa 3 é a semelhante.
Na verdade é semelhante, eu coloquei ser traço semelhante, né? Porque vem primeiro de você ser. Né? Quando você olha para o seu próximo, você precisa se ver naquela situação. Então, antes de olhar para o seu semelhante, você precisa ser. Essa faixa foi eu que produzi também, o instrumental. E na verdade tava lá na casa da minha noiva e ela falou, por que você não sampleia isso aqui? Por que você não sampleia? Ela que me dava me dá umas dicas assim de música, tem uma parte instrumental aqui que dá pra fazer. Sampler, para quem não conhece, é quando você recorta uma música antiga, né? Você tira aquele pedacinho, você está sampleando aquela música para você formar a batida. Então ela sempre dá essas dicas, né? Ela escuta muito, ela tem muito conhecimento em músicas, o pai dela tem, a família dela inteira tem, ela conhece muita coisa. Então ela sempre dá as dicas, e foi ela que deu essa dica aí, acho que é Jorge Ben, se eu não me engano. E ela falou, esse trechinho aqui dá pra você ampliar. Eu fiz ali brincando no computador, gostei do ritmo que eu tirei. E depois eu coloquei o outro sample nessa música que é de John Coltrane. Então é John Coltrane com Jorge Ben. Eu uni e formou a batida. Então, assim, o legal também de falar um pouco sobre a batida, o legal de produzir é isso, sabe? É uma arte também, sabe? De recortar, de ter o feeling da sacada, Então tem gente que talvez não goste, né? Você ficar pegando música dos outros e transformando. Deve ter alguma opinião contrária a isso, com certeza tem, como tudo. Mas eu sempre gosto de usar com muito respeito, né? Eu pego um trecho, mas com muito respeito à obra. Então, assim, o semelhante saiu dessa bagunça aí. Jorge Ben, John Coltrane, a parte instrumental. E esse refrão, na verdade, era parte de outra música. Ele não era um refrão. Cada semblante, uma história em cada semblante. Quanto tempo você dedica olhando para o seu semelhante? Ele era o trecho de outra música. Só que eu vi que ele ficou marcante, eu gostei desse refrão. E essa faixa é uma das músicas mais bem aceitas do CD, sabe? Muita gente gosta dela. Eu gosto muito dela. E a ideia da música, da letra, foi essa mesmo. Depois da base pronta, depois do refrão, eu escrevi a letra. Cada música é construída de uma forma, né? Não tem uma forma exata para começar. Tem vezes que eu escrevo, depois eu faço a batida, depois que eu... Então essa foi feita a batida, foi feito o refrão, e a partir do refrão eu destrinchei a ideia. Que fala sobre isso mesmo, né? Você tem olhado para o seu semelhante, né? Você tem vivido uma vida só para você, na sua vaidade, no seu mundo, né? Eu costumo dizer que a gente tem... Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente tem muitas horas no dia, muita. E quase todo mundo dedica todas essas horas para si, né? Todas essas horas para si, ou para os seus familiares ali, né? Então, é interessante a gente pensar que a gente pode tirar um pouco dessas horas e pensar em algum projeto em prol do bem comum, né? Sei lá, mano, tem tanta coisa para fazer e acho que a gente precisa se organizar, cada um pensar um pouco não só em si, porque é muita vaidade, né, mano? O mundo é só vaidade, né, mano? Todo mundo acorda e dorme pensando em si, em ficar bonito, em fazer os cursos e ter as faculdades. E quando vê, mano, você não fez nada pro próximo, né, mano? E o mundo tá carente disso. Então essa música semelhante, ela fala disso. Exatamente, de quanto tempo você dedica olhando pro seu semelhante. Pelo olho de Tandera eu enxergo a nova era. Primavera severa, já não brota mais flor de lis. Tudo informatizado, ninguém mais olha pro lado. Faixa 4 é a Admirável Rap Novo. A parte instrumental também foi eu que fiz. Se eu não me engano, eu sampleei Burn Spear. E eu gosto muito da batida dessa música. Gosto mesmo, ela... Eu fiz primeiro... essa aí eu não fiz primeira batida. Eu escrevi primeira letra, que foi baseado num livro de Aldous Huxley, que é Admirável Mundo Novo. É um livro mexeu muito comigo, sabe? É muito impressionante. O livro foi escrito em 1930. E como aquele escritor em 1930 já estava profetizando muita coisa que já está acontecendo agora, né, mano?
E tá acontecendo mesmo. Então fala de uma sociedade ideal no livro, aonde o conceito família não existe mais, crianças nascem de proveta, né? O sexo é feito de uma maneira só recreativa mesmo, né? O prazer por... Então não tem mais sentido pai, mãe. Existe uma droga que acalma todo mundo para manter o equilíbrio de uma sociedade, né? Chamada soma, se eu não me engano, a droga. E a gente vê, né, hoje por aí milhares de Rivotril, de calmantes para não tirar você do sério. A TV que anestesia, né, mano, e deixa você horas com a mente desligada. Então é uma sociedade controlada que você não vê no livro, né? Não vê pobreza, não vê miséria, porém, por outro lado, é totalmente controlada, né? O amor, a criação, tudo abafada. Ninguém se expressa mais, todo mundo só ocupa aquele cargo que é para ocupar e acabou. No livro é isso, né? Fala sobre essa sociedade, assim, que é medonho mesmo, porque parece que é o plano desse sistema todo é esse mesmo, né, mano? É controle. Então eu li esse livro e na hora eu fiz esse link, né? Porque existe... O Zé Ramalho gravou uma música que fala que é Admirável Gado Novo. Certeza que ele leu esse livro também, que é baseado nisso. Eu, vida de gado, povo marcado, povo feliz, né? E a Pitty também escreveu uma letra que é Admirável Chip Novo, né? Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Que fala desse controle realmente, né? E legal que depois que eu li o livro que eu saquei, porque eu fiz a menção dos títulos das músicas, eu falei, olha, cara, agora eu entendi qual que é a proposta deles. E eu escrevi Admirável Rap Novo, que também fala sobre isso, esse mundo ideal que estão empurrando na nossa goela abaixo, né? Esse ideal de felicidade que empurram pra gente, que a gente tá cada vez menos crítico e aceitando cada vez mais tudo isso, né? O que é ser bem sucedido? Tá ligado? Eu pergunto pra você, o que é ser bem sucedido? Então se você pega aí na sociedade, você é bem visto se você tem um diploma, se você é um doutor, se você... Né? Então eu gosto de brincar assim, se você vai ser apresentado para a família da sua namorada, por exemplo, as pessoas querem saber o que você faz. De repente você fala, eu faço rap. Graças a Deus a família da minha namorada tem uma cabeça muito boa, o pai dela é músico, né? A mãe dela sem palavra, mas existe uma cobrança, né, mano? Nossa, faz rap. Então, é porque a gente está condicionado a pensar assim mesmo, né? Isso que eu falo, o que é ser bem sucedido na vida? É ter um diploma ou é você fazer o que ama? Então, essa letra, ela fala disso, sabe? Em cima da batida que depois eu construí. Então, é justamente isso. Para onde está caminhando a humanidade, e é justamente para despertar esse senso crítico, né? Você é o que é, ou você é o que gostaria que você fosse, né? E às vezes os pais mesmo fazem isso com os próprios filhos, né, mano? Colocam ele em faculdade, fazem a cabeça do filho fazer tal faculdade porque ele gostaria de fazer, ou ele fez e se deu bem, ele quer aquilo pro filho. E às vezes o filho vai caminhando pra uma vontade que nem é dele, tá ligado? Então, fica aí, a música é pra despertar esse senso crítico mesmo. Que você tem que contrariar talvez até seus próprios pais, mano. Tem vezes que você tem que contrariar seus pais, porque é a sua vida, né? Cada um tem a sua. E por mais que os pais queiram aquilo pro filho de uma forma positiva, jamais negativa, eles precisam entender que quem tem que escolher não são eles. Eles fazem todo o preparo, mas é a vida de cada um. Essa letra fala disso. Preste atenção que aqui não tem chacota. É muita informação pra mente de gente idiota. Verme sai da bota. A faixa 5 é a Momento de Oração.
foi uma faixa que eu produzi também, meio indo pro lado do trap também. São duas faixas que eu fui meio um pouco pro lado do trap, fiz uma tentativa pelo menos, né? E a Momento de Oração é uma letra antiga, que eu escrevi lá atrás. Eu escrevi acho que em cima da batida, a primeira batida que o LC mandou pra mim, lá no começo, eu escrevi essa letra nela, se eu não me engano, já faz muito tempo. E ficou, né? Eu não utilizei aquela batida dele, ficou encostada. E daí nessa minha tentativa de fazer o trap, a hora que saiu, que eu gostei da sonoridade, eu olhei lá no meu caderno procurando umas coisas assim, vi essa letra encostada lá. Daí eu joguei nela também, na batida, criei o refrão depois, ela foi criada então, letra primeiro, criada a batida e depois o refrão. Eu gosto de contar isso para mostrar mesmo a diversidade de como uma canção é feita. Não tem mesmo uma fórmula, é muito louco. Às vezes começa pelo refrão, às vezes pela batida, às vezes pela letra, enfim. Essa foi essa sequência. Letra, batida e depois o refrão. O refrão fala sobre a sua relação consigo, a sua relação com o mundo, a sua relação com o próximo, a sua relação com Deus, né? Por Deus, por mim, pelo mundo e por você. Esse amor que me comove, me move, me faz mover. Então esse é o combustível mesmo, assim. Tudo é feito a partir do amor. Tudo. Pra mim, assim, tudo que é bom, que é válido. Primeiro, você tem que sentir uma compaixão, um amor. A partir desse sentimento, você sai para espalhar isso, né, cara, para tocar as pessoas. Então, o Momento de Oração tem um retorno legal dela, até algumas pessoas gostam, porque eu gosto é interessante, né, que cada música uma pessoa se identifica. Como eu falei, é semelhante a que mais se identificam, mas a Momento de Oração já teve umas pessoas que veio falar que gostam dela, uma molecada e tal. E fala disso mesmo, né? Desse amor que me comove, me move e me faz mover. Bota o capacete que é pedrada, meu chegado é o rato no relato, entrando de solo e bem acompanhado, o estilo é arisco. Então a faixa 6, Leão de Judá. Essa daí, ela é muito especial pra mim, sabe? Por contar com participações também que são especiais. E ela foi feita primeiro, eu tinha a ideia de chamar o José, que eu chamei para esse som para fazer uma participação, um rapaz que eu admirava, né? Eu tinha visto alguns trabalhos dele na internet, eu sabia que ele tinha um contato ali com o Ralph, e eu gostei assim das ideias dele, daí eu trombei ele em algumas apresentações, e ele é uma pessoa muito humilde, sabe? Você vê, você consegue ver a humildade da pessoa, né? O jeito do tratamento. E eu gostei das ideias dele, a gente começou a se aproximar, eu falei da minha vontade de chamar ele para fazer um som, na hora ele topou. E você vê que o cara tá na fome mesmo quando ele nem enrola, sabe, meu? Você fala, ó, o som é esse aqui, a ideia é essa, e o cara vai, já escreve, já te manda, você vê que tá na mesma vibe. E o José foi um presente que o rap me deu, assim, eu considero isso. Conheci ele através do rap e hoje eu tenho a oportunidade de estar mais próximo, de conhecer mais a pessoa, né? Assim como também o Ralph. Nesse CD o Ralph não tem participação, mas tem muita coisa futura que o Ralph também vai. O Ralph e o José foram grandes presentes para mim. Então o José tem participação nesse som, que também eu chamei o Sam para fazer. O Sam, ele é um grande professor para mim. A história de vida dele é linda, a pessoa dele é linda, como amigo, como pai, como transformador social. Então ele fez parte da primeira formação dos Cidadãos Brasileiros, na segunda, que foi com banda, que foi comigo, onde eu cantava as letras, era tudo ele que escrevia, né, naquela época. E foi legal esse meu encontro com o Sam, sabe? Quando eu comecei a sentir essa vontade de fazer rap, eu ia muito na casa dele.
E eu contei essa minha experiência com Jesus Cristo, ele também teve a experiência dele com Jesus, embora a gente não professe da mesma fé, né? Não congregue na mesma igreja e tal, mas a gente se entendeu, sabe? E foram momentos preciosos que eu passei lá na casa do Sam, de escrever uma coisa, mandar pra ele gostar, ele escrevia, mandava pra mim. A gente começou o projeto Cidadãos Brasileiros de novo para tentar reavivar, só que não deu muito certo porque cada um é muito ocupado, sabe? Ele é uma pessoa muito ocupada, então a gente começou a não conseguir dar andamento por isso. Mas é alguém que eu quero trabalhar sempre, né? Tanto ele quanto o Paulo LC, que é o DJ, eu quero estar sempre com esses caras, mano. Independente se eu seguir solo, eu sempre quero estar, vamos fazer uma participação, vamos subir num palco junto. Então o Sam, ele tem uma carga histórica na minha vida, ele tem uma amizade, né? Então, se chamar um cara desse já com tudo esse conteúdo, é muito especial, torna a música muito especial. E eu gosto mesmo assim de exaltar essa música pelas participações que compõem. E o tema é Leão de Judá, né, cara, que faz menção a Jesus Cristo mesmo. Então a música ganha essa grandeza dessas pessoas falando sobre cada um com a sua experiência, né, falando desse homem que transforma mesmo, não tem boi, mano. Jesus Cristo transforma mesmo e só não vai sentir quem não quer, tá ligado? Essa que é a real, mano. Você pode ficar falando mal de longe sem viver a experiência, porque se você viver, mano, não tem boi. Então essa música tem essa carga positiva, sabe, mano? De ter essas duas pessoas que eu amo e falando do homem que transformou minha vida. Então, por si só, já fala Leão de Judá, né? E deixa eu ver como é que ela foi. Então eu chamei o José para fazer uma participação, nem era nessa batida, nem era nessa ideia, era outra coisa. Eu te escrevi, mandei uma guia para ele, ele também escreveu, já mandou de volta para mim, ficou no gelo, falei, quando for gravar eu te aviso, hein, José, tá bom. Só que daí eu fiz, nessa minha, depois de estar produzindo, eu fiz uma outra batida. E quando eu fiz essa batida aqui, se eu não me engano, eu sampleei Mick Dread, Eu fiz essa batida e eu comecei a escrever. Então a batida surgiu, eu comecei a escrever sobre essa ideia e na hora que eu vi, eu falei, nossa, é essa que eu quero chamar o José, cancela aquela lá. Daí eu dei a ideia no José, o José escutou a batida, gostou pra caramba, mandei pro Sansa, também curtiu. Então eu fiz a batida, em cima da batida eu criei a minha parte, escrevi o refrão e mandei a guia pros dois já, assim, mastigadinha mesmo. A ideia é essa, o refrão é esse. Os dois piraram, curtiram pra caramba e me deram esse presente aqui, né, mano? Que é essa música que escreveram letras lindas pra complementar. Então ela tem esse toque especial, assim, essa faixa pra mim por toda essa história. Os dentes da frente dormente, momentaneamente, descontrole da mente, o olhar de espreita. Nem percebia que raiava o dia escravo de euforia. Então a faixa 7, ela é a capela, né? Ela não tem a parte instrumental. E eu escrevi essa letra que chama Ciclo Maldito, que conta um pouco da minha experiência ruim, né? Que são anos nessa vivência de ilusão, como eu falei, das drogas. E no resumo, né, na minha vida, assim, a cocaína foi um grande amor que eu tive lá no começo, com 16 anos. Depois eu conheci o crack, abandonei tudo, vivi aquele momento pesado. E depois, quando eu saí, eu vivi aquela ilusão que eu contei na introdução, né? Um período de ilusão, que é onde você vive como se você acha que você é um jovem normal, não tá fazendo nada demais. E quando você vê, mano, você tá vivendo um ciclo, né, que eu considero um ciclo maldito mesmo. Porque é um ciclo vicioso que você não consegue ter perspectivas nenhuma. Você vive para prazer, né? Sua vida, você se dedica, sua energia, seu dinheiro, tudo para balada, para o prazer, né? Então começa na quinta, termina domingo, segunda, terça, aquele período de recuperação mesmo, física, né, mano, e emocional. Eu lembro das minhas segundas-feiras, das minhas terças-feiras, como eram pesadas, mano. Como eram tristes, né, mano. Segunda-feira a galera
já não gosta por ser começo de semana e tal. A minha era triplicada por todo o meu final de semana, né? Que eu tinha derretido mesmo meu cérebro em droga, né? Então, na quarta-feira eu começava a respirar melhor e quinta-feira já começava de novo. Então foram 15 anos assim, mano. 15 anos vivendo isso e o ser humano ele é tão sem vergonha que ele se acostuma, sabe? Ele se acostuma mesmo, não adianta. Você acaba achando que é normal e não é normal, mano. Normal é o que eu vivo agora, por isso que eu falo. Depois que você vive a verdade, você tem esse comparativo. Você falava, caramba, mano, minhas segundas-feiras hoje são lindas, mano. Terça-feira tranquilo, domingo de manhã. Nossa, domingo de manhã foi algo que eu aposentei na minha vida durante muitos anos. Ou eu tava varado pra rua, ou eu tava naquela rebordosa terrível, né, mano? Do sábado. Então, foi esse ciclo maldito, foi tentar descrever um pouco desse ciclo, né? E eu sei que muita gente se identifica, cara. Essa música não, essa capela, essa letra, muita gente se identifica. Muita gente já veio em inbox pra mim, muita gente já veio apertar minha mão emocionado, falava, cara, é isso mesmo, sabe, que eu vivo. E é legal porque ela desperta, né, meu? A proposta dela é despertar. Ela conta a minha realidade com detalhes, né, dessa vida, principalmente a cocaína em si, que não deixa você dormir, que não deixa você comer. E a proposta dela não é apontar para quem tá fazendo, tá ligado? E julgar essa pessoa. Acho que a partir do momento que hoje eu encontrei uma verdade na minha vida, e se eu tô apontando para a pessoa que tá fazendo, que tá no mesmo erro que eu já tô me desviando do meu caminho e não tô nem percebendo, tá ligado? Então eu preciso entender o tempo de cada um, eu preciso entender mais do que ninguém que aquela pessoa tá vivendo esse ciclo como um dia eu vivi, né? Então eu olho assim com compaixão e com muita vontade de que todo mundo enxergue o que eu enxerguei, tá ligado? Então o ciclo maldito conta dessa fase ruim. E eu não quis musicar. Falei, vou escrever uma letra, daí se eu escrever a letra, eu falei, eu vou colocar em cima de uma batida. Eu falei, quer saber, mano, essa vai ser recitada. Essa eu uso nas apresentações só pra ter aquele papo direto mesmo, porque o impacto, quando é falado, eu acho que é maior. E ela é uma faixa que a galera dá um retorno muito legal, porque toca muitas pessoas, né? Até quem não usa droga, nada, fala, nossa, é forte aquela faixa, eu gosto muito dela. Então ela tem único e exclusivo propósito do acorda, filho, tá ligado? Tem algo mais na vida pra você. Como um dia eu percebi, eu queria que as pessoas percebessem também. É isso.